Olá pessoal, venho trazer uma passagem da palavra para vocês que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, porque assim como Deus falou comigo, Ele quer falar com você também. Na passagem que se encontra em Marcos capítulo 5, do versículo 36 em diante, que diz assim, preste atenção por gentileza: o que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam um grande pranto. E entretanto disse-lhes: por que fazeis alvoroços e chorais? A menina não morreu, mas dorme. Quero falar um pouquinho sobre essa história comovente, principalmente para quem é pai e sabe o que é a dor de perder uma pessoa, um ente querido. Você imagina um pai que desprendeu a sua vida em favor da sua filha, e ela tinha apenas 12 anos de idade, uma vida inteira pela frente para aproveitar, para curtir, para brincar, para crescer, quem sabe assim fazer uma faculdade e ingressasse numa vida profissional, sob os cuidados dos pais, daquele que a amou, aquele que deu carinho, sustentou desde do seu nascimento. Você imagina uma criança cheia de vida, alegre, brincando pela casa, correndo, e de repente você perde, e a notícia que chega ao seu coração é que você perdeu essa sua filha. Não é fácil, não imagino que seja uma coisa que seja fácil de enfrentar, mas pode acontecer. Mas o que eu quero dizer para você é que aquilo que parece ser impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. É a palavra que diz isso. Mas eu quero me atentar à história de Jairo. Jairo era chefe da sinagoga e ele tinha uma função importante. Ele que administrava os cultos, ele que regia os casamentos e abençoava os casamentos, tratava acerca dos divórcios, é como se fosse hoje um tabelião nos tempos atuais. E ele era um homem respeitado, um homem que era referência naquela sociedade. E ele vai ao encontro de Jesus porque sua filha estava doente. E chegando ao encontro de Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: vamos até a sua casa. E ele, ao caminhar para a sua casa, acontece duas coisas que eu quero que você chamar a sua atenção para isso. Aparece uma mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, a qual toca na orla de Jesus, naquela grande multidão caminhando para a casa de Jairo, e toca na orla de Jesus. E Jesus vira para a multidão e fala: ó, saiu de mim poder, saiu de mim virtude, alguém me tocou. E as pessoas começam a falar, falam: não, mas a multidão, as pessoas provavelmente devem ter esbarrado no Senhor. Eu falei: não, alguém me esbarrou. Então Jairo, ali naquela situação, teve que conviver com o fato de ter que esperar. Uma coisa eu aprendo aqui, que quando você quer receber uma bênção de Deus, e Deus promete para você que vai te abençoar, que vai até a sua casa e vai te trazer o renovo, a cura, você tem que aprender a esperar. Jairo teve que aprender a esperar ali naquele momento, porque existia uma outra prioridade no caminho. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam tudo imediatamente, mas às vezes tem outras prioridades no caminho e você tem que saber esperar. Porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas num piscar de olhos, mas às vezes Ele quer que seja feito do jeito dele. E Deus sabe todas essas coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então Jairo teve que saber esperar. Segunda coisa que eu aprendo nessa passagem da mulher, do fluxo de sangue, é que Jairo alimentou a sua fé e a sua esperança ao ver aquele milagre acontecendo na vida daquela mulher. Então você imagina que a sua filha, doente, praticamente sem já ter condições de ser curada, com certeza deve ter sido desenganada já pelos médicos, dizendo assim: olha, sua filha está muito ruim, ela está ficando ruim, ela não vai aguentar.
Então Jairo vai atrás de Jesus justamente para ele curar ela. Então quando ele vê aquela mulher do fluxo de sangue sendo curada, no seu coração deve ter alimentado aquela fé que ele precisava. Então eu aprendo outra coisa aqui, que quando nós queremos a bênção de Deus, é sempre bom nós sabermos, vermos os milagres, o agir de Deus na vida de outras pessoas também, porque isso ajuda a alimentar a sua fé. Bom, vamos então para a casa de Jairo. Acabou aquele período do milagre daquela mulher do fluxo de sangue. Jairo, ao caminhar para sua casa, vem os seus serviçais da sua casa, seus amigos, e avisa ele: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha já acabou de morrer. Naquele momento, o baque no coração de Jairo foi muito grande. Você imaginar que a sua filha amada, aquela que ele estimava e que gostaria que vivesse por muitos e muitos anos na sua presença, perde a vida naquele instante. Mas Jesus, no estalar de dedos, vendo a sensação, o sentimento dele aflorando, diz para ele: não temas, crê somente. Esta palavra vai para você hoje no seu coração. Às vezes você está achando que está tudo perdido. Às vezes vem notícias tão ruins que você fala: agora não tem mais jeito. Crê somente. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele tem o poder de transformar todas as coisas e dar vida àquilo que estava morto e transformar os seus sonhos em realidade. Basta que você crê somente. Crê somente em Jesus Cristo. Então, ao caminhar ali para a casa de Jairo, Jesus Cristo, levando apenas alguns dos seus discípulos, como Pedro, Tiago e João, ele chega na casa e vê uma enorme multidão chorando, pranteando. E Jesus fala: por que vocês estão chorando? A menina dorme. E ao invés de continuar o choro, sabe o que eles fazem? Eles começam a zombar de Jesus Cristo. Começa a rir dele. Esse cara, as pessoas deviam estar imaginando assim: esse cara é maluco. A menina acabou de morrer, ele está falando que dorme. A gente não entende os mistérios de Deus, porque aquilo que nós fomos condicionados a ver, às vezes é diferente no olhar de Deus. Por isso que às vezes nós não podemos subestimar o poder de Deus, porque Deus faz o que Ele quiser, a hora e onde Ele quiser. Então Jesus, vendo o desprezo e vendo aquilo, Ele nos ensina uma coisa muito importante, que quando há respeito e principalmente esperança no coração, é ali que Deus vai atuar. Então, quando ele viu que aquelas pessoas riam, ele faz o seguinte: mande todo mundo sair para fora. Porque o milagre que ele quer revelar é somente para aqueles que têm fé, somente para aqueles que acreditam, aqueles que têm respeito pela palavra, pelo Deus vivo que criou os céus e a terra. E ele manda todo mundo sair para fora, só fica Pedro, João e Tiago e os pais da garota. Vamos para o quarto. Quando chega no quarto, ele fala: Talita cumi, levanta, menina. E a menina volta à vida. Eu aprendo uma coisa importante aqui, que Deus, quando quer fazer um milagre, ele vai se basear na fé das pessoas, na esperança das pessoas e principalmente no respeito que você tem a Deus. Houve um grande milagre ali. E depois que a menina saiu, todos se espantaram, porque viram que ele tinha poder para ressuscitar os mortos. Eu lembro de uma ilustração que eu quero compartilhar com você, de uma mãe que tinha 3 crianças, um adolescente, um menor e um bem pequenininho. E eles moravam numa casa muito simples. E ela era uma mulher temente a Deus, mas estava desempregada. Então, as condições na casa dela não eram muito boas, mas mesmo assim nunca faltava o alimento para os filhos dela. E numa certa ocasião, ela sempre deixava, assim que ela precisava sair, o seu filho mais velho cuidando dos mais novos. E ela foi para a igreja à noite para fazer uma oração pela vida dela, pela vida dos seus filhos, para que o alimento nunca faltasse no seu lar. E ela foi para a oração. E o que aconteceu? Na casa dela, o garoto mais velho, achando que era um suco de alguma fruta,
pega um veneno que era para rato e faz um suco e dá para os seus irmãos, e ele também toma, e eles acabam sendo intoxicados e acaba vindo a óbito. Aquela mãe, ao sair do culto, vê aquela aglomeração perto da sua casa, já imaginando o pior, entra em desespero, não deixam ela entrar, e ela, naquela aflição toda, acaba desmaiando. Quando chega a notícia para ela, os filhos dela já estão no necrotério. E ela vai até aquele necrotério. E quando chega no necrotério, o rapaz responsável, não querendo deixar ela entrar, ela falou assim, não, mas eu só quero olhar os meus filhos, mais nada. Ela já sabia. A dor no seu coração, partindo no seu coração. O semblante dela se transformou em tristeza. E ao um instante que o rapaz se vacilou lá, ela foi e fechou a porta daquele lugar e ficou trancada com seus 3 filhos lá dentro, mortos sobre uma maca. E ela virou em oração, fazendo um carinho na cabeça dos seus filhos, vira para Deus e fala, Senhor, eu estava orando. Eu saí à noite, Senhor, mas eu estava orando, Senhor. Eu estava orando por eles, Senhor. Não permito que isso aconteça na vida deles. E o que aconteceu? Como se fosse um passe de mágica, aquela criança dá um espirro e começa a viver. Aí ela vai e vira para o mais novo e fala, eu também estava orando por esse aqui, Senhor. Eu também estava orando pelo menorzinho, Senhor. E de repente os 3 filhos dela voltam à vida. Fantástico, né? Maravilhoso, né? Porque aquela mulher estava dentro do propósito de Deus, de estar buscando Ele em oração. E o engraçado, que depois de algumas horas que aconteceu esse milagre, o médico vai até o encontro dela e receita para os filhos dela algumas coisas que deviam ser feitas. E vira para ela e fala assim, olha, você precisa, depois desse milagre, cuidar dos seus filhos, dar leite para eles e tudo. Ela vira para o médico, mas doutor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho leite em casa. E o médico vira para ela e fala, minha filha, se você pedir para Deus que desça leite das encanações na sua casa, Deus vai fazer, porque se esse milagre aconteceu diante dos seus olhos, o que não será possível fazer se você pedir a Deus? Então eu aprendo uma coisa aqui, meu querido, que independente da situação, do medo que você está vivendo, de uma situação dramática, crítica, ou até mesmo muito triste, que está afligindo o seu coração e a sua alma, se você crê em Deus, Deus pode fazer tudo que é possível. Tudo, até mesmo aquilo que é impossível para o seu coração. Creia somente e a vida vai restabelecer aonde existia a morte. No nome de Jesus, transfiro essa palavra para o seu coração, para que a sua fé aumente e creia somente em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.